Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um De Primeira, agora com um cenário novo, como vocês podem ver. Até eu tô com uma pitada de inveja aqui. Muito legal aí essa iniciativa do ABCD Maior. Assim, até para explicar um pouquinho, a gente não grava mais na redação, né, com os computadores de fundo, até por causa da questão do som. Isso. Aqui a gente está numa salinha, né, que é mais tranquila, não tem barulho, aí vocês conseguem escutar melhor o nosso programa. Mas vamos tocar a bola aí, começar a falar do Santo André, do Ramalhão. Não tem como ser diferente. O time do ABC conquistou uma vitória até histórica contra o Marcílio Dias nesse domingo, 3-2, com um gol no final que acabou garantindo a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Muito legal, o Guilherme esteve lá, acompanhou de perto o jogo, vai contar os bastidores aí da partida. É uma grande vitória, até aproveito para mandar um abraço para o amigo Nicolas, estive na arquibancada por ele e com ele. Né, valia muito o jogo para a história do Santo André, porque poderia ficar fora de qualquer competição nacional, né, do Campeonato Brasileiro, qualquer série no ano que vem, depois de 13 anos disputando alguma série pelo menos, e precisava dessa vitória de qualquer maneira, era um jogo histórico de qualquer maneira, precisava, né, e conseguiu, da forma mais futebolística possível, né, na raça, no coração, com a torcida chorando, foi um negócio muito legal assim para ficar marcado. E Série D é aquela coisa de vontade, né, de raça mesmo. E foi muito legal, né? O Santo André fez o primeiro tempo razoável, né? Ficou no 0-0, mas estava se classificando com o 0-0. No intervalo fez uma daquelas coisas lendas futebolísticas que acontecem, né? Ficou 15 minutos a mais no vestiário antes de subir para o gramado. Por quê? O jogo do grupo também, que valia também para a classificação, o Juventude Penapolense, também não havia recomeçado. Então ficou os dois esperando um ou outro, aquela coisa toda, né? Mas voltou do vestiário bem, né, bem em campo. Ali já vinha o primeiro tempo feito um pouquinho melhor, mas o segundo tempo voltou bem melhor mesmo. Mais organizado, com o Elvis fazendo um posicionamento diferente, foi o titular, o meio armador, com o Miller, né, na frente com o Chico, jogadores de velocidade. O Santo André foi melhor até achar os gols. Primeiro gol do Miller Fernandes, que tinha me falado na semana que faria um gol e fez mesmo, centralmente. Miller Fernandes, que é baixinho, mas é muito habilidoso, né, muito rápido. Uma boa jogada pela direita no cruzamento, ele completou. Depois o Juninho Silva, o meia, que tinha acabado de entrar no lugar do Elvis, estava bem cansado já. O Elvis estava até com uma touca, deu uma pancada na cabeça, foi raçudo, né, como sempre o Elvis. Saiu do lugar do Juninho Silva e logo que ele entrou fez um gol de cabeça, fez 2-0. E aí virou aquela coisa, né? A torcida do Santo André zoando a torcida do Marcílio Dias, tirando que brigaram antes do jogo, né, cenas lamentáveis, né, pegaram o material de construção que está sendo a reforma ali do Daniel e começaram a atacar um no outro, rojão, aquela coisa, né? Tudo bem, dentro do campo tudo certo. E aí começaram a zoar, né, aquela brincadeira com a cara dos torcedores do Marcílio Dias, tudo ok, né? Gritando eliminado, tudo bonito. Festa no Daniel, aquela tarde bonita em Santo André. Só que em quantos minutos? 3 minutos? 3 minutos. 3 minutos o Marcílio Dias fez 2 gols. Né? Primeiro gol, um chute de fora cruzado, o Adilson deu uma esperada para sair, acabou não conseguindo pegar. Depois um outro chute de fora da área, o Adilson chegou a desviar na bola, mas também não estava inteiro. A bola entrou 2-2. Mudou tudo. 32 e 35 minutos do segundo tempo. Do segundo tempo. Marcílio Dias, com o empate em 2-2, levava a vaga. Né? O que eles fizeram? Recuaram, deixou o Santo André com a bola e falou, vamos ver o que vai dar. O Santo André na pressão, o técnico Paulo Roberto pedindo calma, mas você via que estava apreensivo, além do estádio inteiro estava apreensivo, os jogadores estavam ficando nervosos, né? Porque é natural. Conseguiram ir na raça, na força, na vontade. Houve uma falta pelo lado esquerdo do campo de ataque do Santo André. O Felipe Cordeiro pegou a bola, veio devagar, parecia que estava ganhando o jogo, meio estranho. Os zagueiros não subiram para a área, os jogadores altos, né? Costumam subir, aí o técnico mandou vai todo mundo. Né? Não tem muita chance mais, já estamos chegando aos 40 já. E aí nesse cruzamento, o Felipe Cordeiro jogou a bola, o zagueiro Júnior Paulista, que está um bom tempo já no Santo André, tem uma história no Santo André, conseguiu dividir a bola com o goleiro, bateu de frente, a bola entrou, daquele jeito chorado, não foi um gol bem feito, construído, uma jogada chorada, foi mais ou menos. E a bola entrou. Golaço, a festa incrível, e aí voltou a zoeira, né? Torcida do Santo André de novo, brincando na torcida do Marcílio Dias, e aguentou até o final, o juiz não acabava o jogo, foi realmente um jogo para ficar para a história. Agora, nada muda, passou, legal, nada muda se não continuar fazendo isso, né? Se não passar pelas oitavas, não passar pelas quartas e chegar pelo menos nas semifinais. Chegando nas semifinais está garantido na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Agora, não é só isso que precisa passar
Primeiro nas oitavas de final. Tem o Metropolitano, isso. Então, até imagino o sentimento do torcedor, né? Deve estar de alma lavada hoje. Mas foi o que você falou, até um pouco cruel dizer isso. Mas pode ser que no fim das contas não valha de nada essa vitória. Pega o Metropolitano agora nas oitavas de final. Santa Catarina. Jogo de ida e volta. Isso. O primeiro vai ser no Brunão, ainda não tem data definida. E o segundo lá em Santa Catarina. Para o torcedor entender o que vale no fim das contas. O saldo de gols, certo? Isso. Depois, se ficar em sei lá, se o Santo André venceu o primeiro por 1 gol e no segundo o Metropolitano vencer por 1 gol também, aí vale aquela questão do gol fora de casa, igual acontece na Copa do Brasil e na Libertadores. Exato. Se ficar igual, mesmo assim, pênaltis. O torcedor pode se preparar aí, que pode ser... são dois extremos, realmente. O Santo André, se você for pensar assim, friamente, está a 4 jogos do acesso. Exatamente. 4 partidas apenas. Só que, se for eliminar nas oitavas, no ano que vem não joga nem a 4ª divisão do Brasileiro. Esse jogo contra o Marcílio não tem valido de nada, né? Exatamente, vai ficar fora do Brasileiro depois de 13 anos, né? Exatamente. O que eu queria destacar em relação a esse jogo, assim, pra gente completar isso daí, você comentou comigo antes do programa, você que esteve lá, que muitas pessoas não foram ao estádio, assim, público baixo. Eu esperava um pouco mais, público razoável, mas esperava mais lotado. Eu acho que eles poderiam diminuir um pouco o preço do ingresso. Quem foi com a camisa no domingo pagou R$10, certo? Isso. Pô, é o mesmo preço do jogo do São Paulo, né, que eu tinha na primeira divisão. Poderia baixar um pouquinho mais, quem sabe uns R$5, né, Guilherme? Ou 10 a inteira, 5 a meia, já ajuda muito. Isso. Leva a família, você vai gastar R$30, vai todo mundo da família. Tinha muito isso ontem lá, você via que tinha senhores com filhos 17, 18 anos, ia pagar, mas não tem meia, tá? Não tem, tá bom, então paga mais caro. Dá para perceber isso na bilheteria mesmo. Queria levar mais gente e ver que o valor é um pouco mais alto. Teria enchido mais, eu acho. E outra, divulgação também. Foi feita uma campanha? Foi. Mas assim, poderia ser melhor ainda. Faixas na cidade, uma ou outra em cada canto é uma coisa, mas precisa ter carro de som, precisa explicar a situação para o torcedor também. Muita gente às vezes não sabe, né? E gostaria de ter ido. Uma tarde ótima ontem, um sol muito bom em Santo André, um tempo bom. Com certeza seria um programa familiar bom. E tinha muitos senhores mesmo, crianças ontem. Foi legal, poderia ter sido melhor, eu acho. Mas tá legal. Você queria completar esse assunto aí do Santo André? Só para completar, então, o que você falou. Você pega o Metropolitano nas oitavas de final, passando, pega o Juventude ou o Londrina. Juventude, que foi adversário na primeira fase, perdeu lá em Caxias do Santa 2x0 e venceu o Juventude em casa por 2x0. Adversário, obviamente, difícil, tem história, né, no futebol brasileiro. Mesma coisa do Londrina, que é um time muito bom. Londrina, eu acompanhei alguns jogos do Londrina, um time bem organizado. Mas essa, acho que Juventude e o Londrina é ainda mais parelho o confronto. O Santo André passando com o Metropolitano pegaria um desses dois times, mais uma batalha. Mas um passo de cada vez, né? O foco agora é o Metropolitano. Perfeito, Guilherme. Agora vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre a segunda divisão do Campeonato Paulista, que teve 2 resultados assim, bem diferentes dos times de Diadema. O CAD, jogando no Baitão, né, que agora estão mandando as partidas lá por causa da reforma do Inamar, perdeu da Matonense por 2x1 pelo grupo 15, iniciou com derrota a terceira fase, já se complica bastante. Já o Água Santa, fora de casa, lá em Fernandópolis, bateu o time de lá por 3x0. Foi a primeira derrota do Fernandópolis em casa, para vocês terem uma noção. 3x0, não foi 1x0. Exatamente. Então já pensando na questão do saldo de gols, né, porque assim, são 4 grupos com 4 times. Eles jogam em turno e retorno e passam para a próxima fase, para a decisiva, os 2 melhores de cada chave. Pô, o Água Santa está bem encaminhado, já o CAD... O CAD, eu acho não é nenhum absurdo a derrota, porque foi para o Matonense, que é um time muito forte. Inclusive o técnico do Água Santa, o Márcio Ribeiro, dizia: são 4 vagas que vão para 3, né, que sobem. Ele falou: o Matonense tem uma. Ele quis dizer assim, bem enfático, que o time do Matonense é muito forte. Vão ser disputados, ele disse, 3 vagas. Uma é da Matonense, é um time acima da média. Só que é o que você disse, jogo em casa, perder já se complica um pouco. Porque são apenas 6 jogos, é um tiro curto. Tanto que jogou, né, no domingo, jogou ontem, de manhã, calor, cansaço, viagem para Bebedouro, que é lá no interior. Mais ou menos 300 quilômetros de São Paulo. Exatamente, vai chegar também já com uma questão física um pouco, né, difícil, joga na quarta-feira à tarde lá em Bebedouro. Então, numa dessa, acaba perdendo de novo, né, 2 derrotas logo de cara, nossa, complica de vez. Aí vai ter que vencer de qualquer maneira em casa no fim de semana, já começa a entrar um trauma, né? Então o CAD tem que conquistar algum resultado importante no jogador, pelo menos um empate, mas pelo menos mesmo, senão vai começar a se complicar. O Água, não tem nem o que falar, vitória surpreendente, até o Márcio Ribeiro falava
que gostaria de virar o primeiro tempo pelo menos no 0 a 0 e tal, e quem sabe arrancar um pontinho lá, ou tentar um contra-ataque, né, aquele jogo de uma bola, né? E conseguiu achar 3 bolas, né? 3 a 0 no Fernandópolis. Ele dizia que o time do Fernandópolis é o time mais experiente da competição, um dos mais fortes. O grupo do Água Santa, ele disse que é o grupo da Norte, é o grupo mais complicado, que quem ficar para trás, 2 que não classificarem, vão ser 2 adversários muito fortes de fora, e os 2 que passarem têm grande chance de realmente subir. Ele disse isso. Então essa vitória contra o Fernandópolis lá é, olha, fora do comum mesmo, né? O Água agora pega o Atibaia, certo? Pega o Atibaia. Na quarta-feira no Baetão. O Atibaia tem 2 jogadores, né, conhecidos, um pouco mais, um pouco menos, né? O volante Boquita, do Corinthians, ele do Corinthians, jogou um bom tempo no Corinthians, foi jogador da Portuguesa ano passado, foi campeão da 2 com a Portuguesa inclusive. E o meia Alex Francisco, teve passagem pelo São Paulo, né, não foi muito bem utilizado como técnico desse trabalho na época, e jogou pelo São Bernardo. Há pouco tempo jogou pelo São Bernardo, foi meia do São Bernardo também. Já o Atibaia tem alguns nomes mais importantes, vamos dizer assim, vai ser um adversário muito difícil para o Água também no Baetão. Mas olha, o Água, pela força que mostrou, ganhar do Fernandópolis lá 3 a 0, em cima do calor lá de Fernandópolis, a viagem muito longa, etc, etc, mostra que realmente vem processo. Só para tentar acrescentar o que você já falou, em relação à Matonense, realmente assim, a Matonense começou muito bem o campeonato, mas curiosamente quase não se classificou para a terceira fase. É verdade. Faltando 2 rodadas para terminar a segunda, eles só tinham 2 pontos. Aí de repente quem assumiu o time? Luiz Carlos Ferreira, é conhecido como o rei do acesso no futebol paulista. Ele ganhou 2, a Matonense se classificou. E agora já começa assim essa fase aí, é bem interessante. O CAD pega a Inter de Bebedouro, que nem você falou, o melhor time até a segunda fase do campeonato, o melhor time da competição. Só isso. Tá? O que eu queria falar também a respeito do CAD, o fator campo. Acho que isso é muito importante para a gente fazer análise sobre esse time de Diadema. O CAD jogou a primeira e a segunda fases no campo do Inamar. Eles ganharam a maioria das partidas, a maioria mesmo. E agora eles começam a jogar no Baetão. Que, assim, eu li uma coluna, até vou falar aqui, sobre o Rodrigo Leitão, que ele é técnico das categorias de base do Corinthians, escreveu para o site Universidade do Futebol. E ele falou que o fator campo influencia no jogo em si mesmo. Sim. Então, se você pensa, o Inamar é um campo com dimensões mais reduzidas, o Baetão já bem mais, olha assim, bem mais, bem maior, o gramado é diferente, a bola quica menos no Baetão, ou seja, isso acaba mudando o jogo. O CAD, pelo que eu percebi, gosta de marcar na saída ali no Inamar, né, que o campo é mais reduzido, menor, né? Então muda tudo, pressiona, então, né? Tem uma bola parada forte, lá na a bola parada em qualquer lugar do campo você consegue jogar a bola na área, porque o campo é menor. Realmente faz diferença, e não teve tanto tempo para treinar. O Água Santa saiu, vamos dizer assim, na frente, porque começou a treinar antes do Baetão. Já tinha se acertado de jogar no Baetão antes, né, do fim da segunda fase. O CAD foi agora, né? Acertou do nada, treinou 2 vezes, sei lá, e já começou a competição jogando num campo diferente. Isso com certeza faz diferença sim. Tem que se adaptar logo, que a gente disse. Se o resultado não vir quarta-feira lá em Bebedouro, que vai ser muito difícil de vir, fica complicado. Começa, porque aí vem uma pressão no terceiro jogo contra o 15 de algo muito grande. Né? Tem que vencer de qualquer jeito. E aí não consegue vencer também, aí... Tá, e tanto o CAD quanto o Água Santa falam em 9 pontos. Isso. Viu? Eles falam em 9 pontos para se classificar a fase decisiva. Tá? E pela Copa Paulista, até um resultado surpreendente aí pra gente, o São Caetano com um time B, C, né? Um time que não tem participado da Série B do Brasileiro, ganhou do São Bernardo por 1 a 0. No sábado, não 1 a 0, exatamente. Parece que o Tigre está indo devagarzinho nesse desenvolvimento, pensando já no ano que vem, né, Guilherme? É bem surpreendente por esse motivo, né? O São Bernardo joga apenas nessa competição, tem só um foco para isso, né? E foi surpreendido, né? Não é um time que faz muitos gols, isso eu acho uma preocupação, já vem sendo uma preocupação, a falta de finalização com qualidade, etc. O time faz poucos gols, está se complicando um pouquinho. Então, o São Bernardo precisa achar um rumo melhor aí. Ontem também o Audax, né, venceu o Santo André. 3 a 2. Por 3 a 2 pela manhã, um detalhe importante, né? O Santo André jogou 2 vezes o mesmo Santo André. Não é o Santo André B, outro time, é o Amalhão. É o mesmo. Jogou pela manhã em São Paulo e à tarde no Campeonato Brasileiro da Série D. Lógico que times diferentes, mas de qualquer maneira é o Santo André. Pela manhã jogou a garotada e os jogadores que não foram relacionados para a partida da tarde, né? O Nequinha, o Felipe Hereda, o Ian Dadá, enfim. E jogaram pela manhã, acabaram perdendo para o Audax por 3 a 2 no finalzinho, né? Tinha conseguido um empate antes dos 45 e aos 46 tomou
o gol acabou derrotando. Mas também não é o foco do Santo André, não é uma partida. Mas não custava nada a CBF, a Federação Paulista, né, conversarem para chegar numa data assim que não atrapalhe o time. Exatamente, né? E para completar o de primeira dessa segunda, vamos falar sobre a Série B de bola do Campeonato Brasileiro. O São Caetano estreou o Sérgio Guedes, o Rivaldo voltou a campo depois de 4 meses, só que a rotina de derrotas continua. O time perdeu na sexta para o Joinville por 1-0. Eu acho que pelo menos uma coisa tem que ser dita, né? Já houve uma melhora. Melhora da organização do time, melhora a técnica, a qualidade do passe, já é um time que erra menos. Né? Tomou um gol de bola parada logo no começo do jogo, sendo que um lance antes tinha tido uma chance incrível com o Giovanni, que ele perdeu cara a cara com o goleiro, e aí no lance seguinte, na bola parada, tomando gol, mas não fez uma partida. Já deu para sentir que o Guedes conseguiu acertar algumas coisas que o Veiga não tinha conseguido acertar, em pouco tempo de trabalho. Né? Foi talvez, até o próprio zagueiro Fred disse depois do jogo, foi o nosso melhor jogo, eu acho, até agora. Mesmo perdendo, a gente fez o nosso melhor jogo, mais organizado, e teve muitas chances no segundo tempo, perdeu outros gols. Era ter feito pelo menos um empate, mas a situação não é boa, está na zona de rebaixamento, tem aquela questão emocional, né, que não está muito legal, isso tudo faz diferença, uma hora a coisa começa a degringolar, né. Agora pega no sábado, né, o América de Natal, tem a semana inteira, isso é importante, né, o Guedes vai treinar a semana inteira, conseguir produzir alguma coisa diferente, ele ficou muito feliz em ter a semana inteira para treinar. No sábado pega o América de Natal, adversário direto também, está na zona de rebaixamento, precisa ganhar para tentar sair, para empurrar um time mais para baixo também. O São Caetano está numa situação meio ruim. A gente fala dessa questão de tempo de treinamento, tudo, o pessoal às vezes pensa que é balela, mas é muito importante. Bom, vocês querem um exemplo? São Paulo. Paulo Autuori assumiu, jogo quarto domingo, não venceu nenhuma. Teve uma semana para treinar o time. O que aconteceu? No domingo, venceu o Fluminense por 2-0. Foi o que ele tinha dito. Ele tinha dito antes disso, ó, vocês me cobrem a partir de agora. Eu tenho uma semana para trabalhar e organizar o time. Pelo menos o time mais organizado eu prometo. Deu no que deu. É por isso que a gente bate na tecla, dá tempo de trabalho para o treinador, dá tempo de treinar também, ter dias para treinar o time. Nada do nada, né? Ninguém aprende a fazer qualquer coisa sem treinar, né? Sem buscar alguma coisa diferente. Você tem que trabalhar, estudar. Nada acontece do nada. É isso aí, pessoal. Eu convido vocês a lerem amanhã, né, na terça-feira, a edição do ABCD Maior, a parte de esportes aí, que a gente vai falar sobre futebol amador, que a gente está um tempo aí sem espaço mesmo, né, para poder abordar esse assunto aí que o pessoal gosta muito. E vamos falar mais sobre o Santo André também, repercutir essa classificação, né? Lembrando, importante. Só para finalizar mesmo, na quarta-feira, pela Copa Paulista, tem clássico, Santo André e São Caetano. Né? No Bruno Daniel, às 3 horas, Santo André vai jogar com a equipe reserva mais uma vez, São Caetano também, mas não deixa de ser um clássico, né? Que é muito, né? Vai lá, talvez a maior rivalidade da nossa região. Né? É isso aí, pessoal. Boa semana aí. Valeu, obrigado.